verso 6, diz o seguinte: porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos nós agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Prezados irmãos, este versículo está dentro de uma mensagem muito importante. Existia lá no dia de Samuel um problema de alguém que tinha perdido alguns animais de valor e procuravam, não podiam encontrar e se perderam no caminho. E isso trouxe uma demora. E quando um dos que procurava se desanimou e propôs de voltar, embora para que seu pai ficasse tranquilo, não se preocupasse, ou viesse trazer uma preocupação mesmo, porque nem os animais e nem quem foi à busca voltaram. Então, seu companheiro disse: não, tem aqui uma solução. Nessa cidade mora um homem que tudo que diz sucede infalivelmente, e é um homem honrado. Vamos até lá, que talvez ele nos ensinará o caminho, nos mostrará o caminho. Quer dizer que aqui nessa cidade, neste bairro distinto, existe um homem. Está aqui ele, sentado. Este homem não se chama Samuel, se chama Sumínio, mas assume a mesma honra. Conhecemos e por isso também alcançou o ministério, porque é homem de palavra, fala a verdade, não fala bobagem. Isso aí é muito importante, e por essa razão é também um homem honrado. Quero dizer agora com essas palavras ao pastor Zumílio: pastor Zumílio, não estamos aqui somente para festar, mas também para unir as nossas forças ministeriais, porque tem muitos valores perdidos e alguém que busca e não encontra. E só o homem de Deus é quem pode ensinar o caminho direito, reto, para o que está perdido, que não sabe para onde vai e não sabe como voltar. Há muita gente perdida nesta cidade, neste bairro, desorientado.
à procura de quem ou de alguém que o oriente e o ensine. E está aqui, tanto para essa amada igreja, está aqui um homem honrado, que o que diz sucede. Por que sucede tudo que fala, tudo que diz? Porque fala a verdade, não engana ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lhe parabenizamos, eu, em nome da Vila Americana, porque sabemos que o senhor, pastor, é um homem honrado, não fala mentira, não fala falsidade, não engana ninguém. Está apto para ensinar o caminho para cada um, talvez até dos que estão aqui dentro desse templo, nesta noite, que esteja talvez perdido, porque os dias que estamos vivendo, irmão, são dias para isso mesmo. Quanta gente que não sabe mais aonde está a verdade. Tantas religiões, tantas seitas, tantos ensinamentos, tantas seduções. Não quero dizer seduções mundanas, seduções ministeriais, para que aquele que já andou um longo trecho no caminho certo, perdeu-se, porque alguém diz é por aqui, outro diz não é por ali, outro diz não é aqui, e assim vai. E quantos que estão aí a se batendo, vai aqui, vai ali, vai lá, aqui não é, lá não é, lá outro lugar não é, desorientado, perdido a respeito do caminho que conduz à vida eterna. Mas está aqui um homem, aleluia, honrado, um homem que fala a verdade, aleluia, e um homem que tem capacidade para ensinar o caminho que você não pode acertar. Não fique se batendo, peça orientação, aleluia. Eu estou falando isso aqui com muita certeza do que estou falando e com muita experiência. Lá na superintendência sempre chega pessoas, e creio que os obreiros que assistem à reunião dos obreiros já ouviram algumas vezes eu dar nota lá de pessoas que pediram, obreiros pediram o desligamento do rol de membros, porque alguém disse, não, o caminho certo é lá. E a pessoa perde o desligamento. E isto é uma coisa muito séria, muito perigoso. Porque quando Jesus ele confiou em Pedro para dirigir a sua igreja, ele disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, referindo-se a si, edificarei a minha igreja. E olha, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Eu falei para um obreiro, quando pediu o desligamento, eu disse o seguinte, escuta, está pedindo desligamento? Você é um obreiro, você nunca leu a Bíblia? Falei diretamente, você nunca leu a Bíblia?
Você quer que eu te mostre onde é que está? Tem tempo de ouvir? Não, é um negócio, eu não estou mudando de Salvador, eu estou mudando de igreja. Mas quando Jesus falou para Pedro, o que for ligado na terra será ligado no céu, ele não estava falando sobre Salvador e salvação, ele estava falando entre membro e igreja, desligando da igreja aonde tens a sua profissão de fé, aonde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi mergulhado nas águas como símbolo de um sepultamento de uma pessoa que morreu para o mundo e o pecado, e levantando num símbolo de ressurreição para ser uma nova criatura. E isto é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse: olha, prezado obreiro, isso aí não é brincadeira. E disse rapidamente: se você não se arrepender, você vai parar num lugar que vai te causar muito incômodo a eternidade. Para não dizer diretamente, o que diz a palavra. Mas, pesados irmãos, hoje, no dia que nós vivemos, são os dias trabalhosos, são os dias difíceis, são os dias também perigosos, porque se aproxima a vinda do Senhor Jesus Cristo, está próximo o fim da dispensação da graça, porque está entrando a plenitude dos gentios, e Deus tem a porta para o remanescente de Israel. Então tem que se cumprir a sua palavra. Está vendo tantas coisas, mas, pesados irmãos, está aqui um homem de Deus nesta cidade, que o que diz se cumpre completamente, ou seja, com fidelidade. Infalivelmente foi que disse o profeta: cumpre-se infalivelmente. Vamos até lá. Então está aqui não somente um pastor, mas um conselheiro. Não somente um conselheiro, mas que conhece o caminho, aleluia, e pode indicar e o ajudá-lo. É importante, como eu tenho poucos minutos e já está se terminando, 20 minutos, vamos repetir. Diz assim: tudo que, quanto fala, sucede. Assim, infalivelmente. Vamos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos de seguir. Pesados irmãos, não se preocupe, aleluia. Toda dúvida que tiverem, vem ao homem de Deus. Tem uma dúvida, não pode entender, está com problema, está confundido, alguma coisa aconteceu que se saiu do caminho e não encontrou mais a entrada no mesmo caminho, está atrapalhado, mas diz a palavra: nesta cidade tem um homem de Deus. Amém, aleluia. Nesta cidade tem um homem que pode te orientar. Nessa cidade tem um homem que sabe, conhece e fala a verdade, não engana. Aleluia. E esse homem honrado é. Por que é honrado? Porque é um homem que fala a verdade. Amém.
Deus o abençoe, pastor Zolírio. Continue sempre falando a verdade. Nem que muitas vezes tome prejuízo materiais e até espirituais, porque falou a verdade. Mas fale a verdade. Amém. Aleluia. Fale a verdade, porque quando fala-se a verdade, fala-se de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Ele é o caminho que você não pode acertar. Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. E todo esclarecimento, toda a tua dúvida está aqui. Um homem de Deus, um homem que é honrado. Aleluia. E quero dizer, honre o seu pastor. Honre, igreja amada, honre o seu pastor. Porque o pastor não é dado por homem algum. Não é a superintendência de ministério de congregação que dá pastor para a igreja. Lá em Efésios capítulo 4, o verso 11, diz assim: Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Ou seja, dois santos, viu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Pesados irmãos, Deus deu este homem para a igreja aqui em Vila Corte, querendo que ele tenha uma vida boa, né? Que ele tenha lá elogios, aplausos. É para isso? Para vocês cuidarem dele. É isso? Para presentearem. Nós vamos presentear. Vamos presentear. Mas não é para isso que estamos falando a palavra de Deus. Porque Jesus não deu igreja para pastores, mas deu pastores para a igreja. Aleluia. Prezada igreja, este homem foi dado por o Senhor Jesus para vós. Honre-o então, porque é um homem honrado. Jesus não dá a qualquer pessoa para cuidar daquilo que é seu, que custou o preço do seu sangue. Amém. Aleluia. Custou sacrifício. Não foi assim com moleza. Nós não temos tempo agora para citar coisas do julgamento de Cristo, mas toda a igreja sabe quanto ele sofreu, aleluia, e derramou seu sangue para pagar a remissão dos nossos pecados, aleluia. Custou caríssimo. Por isso que Pedro relatou que uma arma salva vale mais do que todas as riquezas do mundo. Amém. Porque é o preço de sangue. E sangue não de animais, mas sangue do unigênito de Deus. Aleluia. A igreja tem um valor especial, um valor inigualável. Não tem jazidas de ouro, de prata ou de diamante, pedras preciosas, que possa igualar o preço, aleluia, da igreja. E ele deu um homem, está aqui sentadinho, e ele dizia, deu para cuidar desse rebanho. Então, a palavra de Deus diz, é um homem honrado, honre ele, estime ele, obedeça ele. E ele está aí para vós orientar, vós ensinar e vós ajudar para pastorear o rebanho do Senhor. É um homem honrado.
honra, a igreja tem uma responsabilidade também pela honra do seu pastor. Meus irmãos, ore pelo seu pastor. Não esqueça do seu pastor. O pastor só pode dormir tranquilamente, bem, sossegado, quando a igreja é uma igreja que obedece, é uma igreja que tem temor de Deus. Mas quando aparece grupo de rebeldes na igreja, pastor não consegue dormir. Muitas vezes passa a noite de joelho, porque são armas que custam preço caríssimo. Então, existe, não diz aqui a palavra, nessa cidade, eu quero dizer agora, trazer mais perto, existe aqui nesse bairro, existe aqui nessa vila, um homem de Deus, honrado é. Levante em pé, pastor. Venha aqui. Olha, o homem honrado é este aqui, é o vosso pastor. Foi Deus que deu para esta igreja. E eu quero lhe parabenizar pelo seu aniversário, mas mais ainda do que pelo seu aniversário. Aleluia. Pelo que o Senhor é no ministério e é, aleluia, nessa cidade e é nesta igreja. Deus o abençoe, muita felicidade. Eu tenho aqui um presentinho para dar, mas eu vou esperar a hora do. Deus o abençoe. Pesados irmãos, era essa palavra que eu queria passar. Não é uma pregação, mas e também não é um elogio, é uma verdade. É uma verdade. Acompanhamos o trabalho do pastor Zumílio e eu acompanho desde quando ele estava abrindo aquela congregação ali em Moradia São Lucas. Ele era cooperador aqui do pastor Dalla Maria. Ele era um cooperador, abriu lá e a gente estava acompanhando. Fui muitas vezes lá, ele é prova disso aí. E hoje, ele era naquele tempo um cooperador aqui desta congregação, abrindo um trabalho lá, um verdadeiro evangelista também, ganhador de alma, que deixou uma congregação lá bem organizada, com tempo e com crentes bem ensinados. Então, eu não estou falando aqui bobagem e não estou elogiando, falando o que é verdade, que ele fez, e por essa razão ele chegou a alcançar o ministério de pastor e veio a ser pastor da congregação que ele era um cooperador. Deus o abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Edmundo, pela palavra. Que nós queremos dar um aviso aqui.